Prefeito, muito bom dia. José de Araújo Leite Neto, o Juca de Bala, do MDB, foi reeleito agora. Foi eleito, na verdade, né? Porque houve uma interrupção aí. O prefeito Paulo Rajembeck assumiu e agora Juca de Bala volta à Prefeitura de Laranjeiras com 6.551 votos. Prefeito, eu já começo perguntando, né? A que o senhor atribui esta vitória? Bom dia, Leonardo, bom dia nosso amigo Aliantero, a todos os que estão aqui da Fã FM. Bom dia aos queridos laranjeirenses, dessa terra que eu tanto amo, que eu nasci, me criei, estudei e tenho uma grande missão. Bem, Leonardo, é o seguinte, a nossa vitória em Laranjeiras, ela foi creditada primeiramente ao povo, aquele povo mais carente do município que queria mudança, né? O povo de Laranjeiras está sofrendo, o povo de Laranjeiras viu como foi a nossa administração e, consequentemente, analisou também a administração do atual prefeito e, assim como todas as administrações, nós tivemos 6 candidatos em Laranjeiras e todos eles, a grande maioria deles, já passaram pelo poder público no comando do município de Laranjeiras. Então, o povo soube avaliar e eu acredito toda essa vitória, graças a Deus, ao nosso povo, principalmente ao povo mais carente e sofrido da nossa cidade. O senhor já foi prefeito, né? Como eu falei aqui, já foi prefeito de 2013 a 2016. Isso. O que é que muda do Juca de 2013 a 2016 para o Juca que assume agora em 2021? Ele é, digamos que a mesma pessoa, no entanto, com mais experiência. Uma pessoa que ganhou eleições, já ganhei 4 eleições em Laranjeiras e perdi uma eleição por 59 votos. Então, é um Juca que o povo sabe que nós temos a experiência necessária para conduzir os difíceis dias que teremos pela frente na nossa cidade, mas também é um Juca com mais maturidade, aquele é a pessoa que acertou muito na gestão pela qual eu passei à frente do Executivo, mas que também cometi erros. Então, esses erros, com certeza, nós iremos reparar, nós iremos corrigir e fazer um mandato com mais acertos e com fé em Deus, com menos erros possíveis. É o que a gente deseja. Quais foram as propostas que o senhor levou ao eleitor do município de Laranjeiras? Primeiro passo, Leonardo, é a nossa reconstrução. Laranjeiras, ela está completamente destruída. Laranjeiras, quem passa por Laranjeiras, nós não temos, é como se nós não tivéssemos uma administração durante esses 4 anos. É por isso que a população trouxe de volta uma gestão que efetivamente trabalhou. Nós vamos tentar e nós vamos dar o máximo para reconstruir. Nossa proposta principal em Laranjeiras foi a reconstrução de nossa cidade, consequentemente ajudando aquela população que mais precisa. O grande desejo e a grande meta nossa em Laranjeiras é gerar oportunidades para as famílias laranjeirenses e levar para aqueles mais carentes a mão da prefeitura. Nós podemos admitir, e eu disse isso durante várias vezes em nossos discursos, nós vamos admitir a pobreza, mas a miséria não se admite no município de Laranjeiras. Prefeito, qual seria o maior desafio da sua gestão agora? É uma pergunta interessante, Leonardo, porque eu ando sinceramente assustado com a situação que nós vamos encontrar em nosso município. Quando eu fui prefeito do município e que perdi a eleição, nós entregamos a prefeitura completamente com saldo de conta em caixa, sem nenhuma dívida com o servidor público municipal. Todas as folhas do município estavam rigorosamente pagas, inclusive o 13º. Então, Laranjeiras hoje, ela se encontra numa situação completamente na contramão. Nós temos uma expectativa há mais de um mês que eu venho falando isso, que eu venho dizendo, que a gente vem fazendo reuniões com a equipe de transição, que a gente vem fazendo reuniões com o Sindicato dos Trabalhadores de Laranjeiras, a gente vem comunicando no Ministério Público que a Prefeitura de Laranjeiras tem uma tendência de deixar folhas em atraso. A folha de Laranjeiras é uma folha altíssima, nós temos 5 milhões aproximadamente e meio de folha mais encargos. O prefeito de Laranjeiras certamente deixará uma folha e olhe lá se não deixar 2 folhas. Esse é o primeiro grande desafio. Nós temos um município que tem uma dívida de pessoal e encargos na Receita Federal que a gente tirou recentemente de mais de
30 milhões de reais de INSS, de PASEP. O município corre sérios riscos de ter todas as suas contas bloqueadas por conta da inadimplência para com os servidores, para com a Receita Federal, para com os encargos trabalhistas. E eu não estou ainda aqui falando de fornecedores, que também deve estar com uma lista enorme de um passivo, de precatórios, enfim. Laranjeiras está mergulhada numa administração inoperante, numa administração que não verificou nem se preocupou com a responsabilidade fiscal e não está nem aí na situação dos servidores públicos, aqueles que têm as suas contas para pagar, aqueles que têm os seus compromissos, enfim. Laranjeiras, essa semana e a semana anterior, nós alertamos, temos alertado a todas as autoridades locais que Laranjeiras entrou mais de 2 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia, não concluiu ainda o restante do pagamento da folha de novembro. Laranjeiras não terá mais receitas como teve essa semana e a semana anterior. E aí fica a grande pergunta: por que é que o prefeito está priorizando outros pagamentos ao invés de priorizar a folha dos servidores e seus encargos? Que outros pagamentos são esses? Nós já dissemos em outras oportunidades. Já tivemos pagamentos de limpeza urbana, já tivemos pagamentos da Estre Ambiental, enfim, alguns outros pagamentos que estão lá no portal da transparência, onde a continuidade do serviço público é importante, sim, mas muito mais importante é a saúde financeira de nossos servidores. Então, eu não consigo entender por que é que ainda não se foi tomada uma providência enérgica. Agora, janeiro vem aí. Nós não podemos deixar que essas providências enérgicas por todas as autoridades de nosso município sejam tomadas em nossa gestão. Esperamos que tenha a responsabilidade fiscal. O prefeito ainda está em tempo de não cometer esse absurdo de deixar folhas de pagamento em atraso. Já se viu que a gestão foi uma catástrofe e o povo deu a resposta. A pior administração que Laranjeiras já teve. E não se deixe ficar também na história por mais essa marca triste que será o atraso dos servidores do 13º e da folha de dezembro. O senhor já faz aqui algumas críticas à atual gestão, né? Aponta, inclusive, alguns indícios de irregularidades. O prefeito, o atual prefeito, né, Paulo Rajembeck, conhecido como Paulão, ele tem colaborado com essa transição? Veja, o prefeito ninguém nem vê, Leonardo, na cidade. O prefeito é uma pessoa que praticamente você não enxerga. Eu até gostaria de manter um diálogo, porque existem algumas situações em Laranjeiras que nós precisamos saber de gestor para gestor, como irá ficar, por exemplo, vou dar aqui como exemplo, o parcelamento do PASEP. A gente corre o sério risco de, caso não haja um parcelamento até o dia 30 de mais uma dívida que o município encontra, ainda que esse parcelamento seja pago pela gestão seguinte, nós precisamos saber se essa providência será tomada. Nós tivemos agora recentemente a aprovação do Código Tributário do município pela Câmara Municipal de Vereadores, onde reestrutura algumas legislações recentes, como a Lei 175, para você ter uma ideia, que é a cobrança de ISS de bancos, enfim. Aí nós precisamos saber, o prefeito irá sancionar essas leis de Código Tributário ou apenas naquele do quanto pior melhor vai ficar omisso e vai ficar parecendo que não existe um município nesse último mês? Então, nós temos vários assuntos a serem tratados que a comissão de transição criada, ela está até tentando nos ajudar, mas, infelizmente, depende de decisões políticas do gestor que, pelo que nós estamos percebendo, infelizmente, não está dando a atenção necessária. Eu perdi uma eleição e eu honrei o meu mandato até 31 de dezembro de 2016. Ao contrário de agora, Leonardo, Laranjeiras sabe, e é por isso que o povo retornou com a nossa gestão da forma mais inédita que Laranjeiras já viu. Porque quando nós perdemos a eleição, nós tivemos inauguração até o último dia do nosso mandato. Nós tratamos o meu mandato porque o perdedor, ele perde, mas ele perde com decência. E não de forma irresponsável, jogando as traças e deixando o município, no ano que vem, numa situação muito complicada. É realmente muito difícil. Olha, você que é morador do município de Laranjeiras, envie sua pergunta, participe do programa. O prefeito eleito Juca de Bala está aqui comigo no estúdio. Mande a sua pergunta, mande a sua ponderação, a sua participação para o nosso WhatsApp, é o 998449970.
998449970. Prefeito eleito, né? Nos bastidores dizem que os membros do governo Paulão apoiaram sua campanha. Isso procede? De forma alguma. O prefeito Paulão, ele teve uma candidatura, ele foi candidato a prefeito de Laranjeiras, foi o terceiro colocado, lutou bastante para ganhar as eleições, mas o povo não queria de forma nenhuma. Então as pessoas que são aliadas diretamente do prefeito, todas arregaçaram as mangas e buscaram os seus propósitos, não conseguiram, porque quem manda é o povo, Leonardo. Leonardo, não existe ninguém mais acima do que outro, a não ser o povo e o povo mais carente. Quem me deu essa vitória foi o nosso agrupamento e o povo carente de nosso município, que precisa de um gestor que seja povo e que olhe para o povo. Existe a possibilidade de que alguém da gestão agora de Paulo permaneça? O senhor faz diversas críticas, né? E a gente sabe que o prefeito ele não age sozinho, né? Ele não está ali comandando o município sozinho. A equipe de Paulo deve sair por completo? Veja, provavelmente sim, não por conta eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma marca em Laranjeiras que eu não sou de perseguir. Eu não persigo ninguém. Funcionário tem que ser tratado com todo respeito, principalmente os funcionários efetivos. No tocante aos cargos comissionados, é evidentemente que todos os cargos comissionados da gestão atual serão desligados, até porque nós temos um grande agrupamento e esse agrupamento precisa nos ajudar a tocar o município. Então nós iremos acomodar aos poucos. Evidentemente que eu vou pedir a compreensão de todo o nosso agrupamento, porque nós temos hoje, para você ter uma ideia, em Laranjeiras, 27 secretarias. Eu quero reduzir no mínimo 10. Nós reduziremos no mínimo 10 secretarias e ainda assim o segundo escalão. Nós iremos nomear o primeiro escalão em janeiro, o segundo escalão, enfim, ao longo dos 6 meses é que nós vamos acomodar o nosso time, porque, como eu digo, Laranjeiras está na UTI. Então eu não posso, de maneira irresponsável, inchar a folha no primeiro dia do meu mandato. Eu não posso fazer isso. Eu tenho um desejo muito grande de acomodar os meus. Agora nós teremos um tempo para isso. Primeiro escalão, segundo escalão e aí sucessivamente. Ao longo dos 6 meses, com fé em Deus, eu estarei com o meu grupo todo acomodado. Agora, eu não posso deixar de acomodar o meu time, de acomodar as pessoas que nos ajudaram, que têm competência e habilidade suficiente para tocar comigo o governo, para deixar alguém de outra gestão. Isso não faz sentido e com certeza não terá. O município tem hoje quantas secretarias? Hoje são 27 secretarias. 27 secretarias do município como Laranjeiras não seria muito, não? Com certeza. Tanto é que eu quero administrar, eu vou reduzir 10, mas não vou nomear as 17 restantes. Acredito que nós vamos reduzir 10 secretarias, iremos nomear em torno de 14 inicialmente, que são as essenciais, ficaremos 3 ali em sobreaviso, porque caso aconteça alguma necessidade, mas a nossa intenção é de justamente enxugar a máquina. Infelizmente, isso pode até afetar alguns aliados nossos, mas é como eu digo, primeiro é organizar a casa, depois administrar a nossa cidade, acomodando todos que merecem e que nos ajudaram, e que vai ajudar o povo de Laranjeiras. Ok, prefeito, eu tenho um intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta e continua essa entrevista, tem muita informação, tem muita pergunta ainda para o prefeito eleito do município de Laranjeiras pelo MDB, José de Araújo Leite Neto, o famoso Juca de Bala. Ele foi eleito com 6.551 votos. Vou para o intervalo comercial, não sai daí, me faça companhia, o programa segue até as 8h30 da manhã, eu tô aqui com você, viu? Tem muita informação, até já. Leonardo Barreto fez aqui diversas críticas à gestão atual do município, comandada por Paulo Regenbeck, o Paulão das Varzinhas. Segundo Juca de Bala, é uma gestão catastrófica e ele já apresentou, inclusive, aqui os motivos pelos quais faz esta classificação. Prefeito, retomando agora a nossa entrevista, na primeira eleição você teve o apoio da família Sobral, né? E nessa você disputou com a família Sobral, que teve Alexandre Sobral como candidato. O que é que provocou esse rompimento? Leonardo, veja, política sempre tem os interesses, né? Então, o deputado Zezinho Sobral, ele queria colocar o irmão como candidato a prefeito, o Alexandre. Nós também tínhamos um agrupamento que queria que o nosso nome, tentamos ainda por diversas vezes selar um acordo e não foi possível, até porque
eu entendo o lado dele, e ele também tinha esse desejo de governar o município. E aí fomos para todos, não só todos os agrupamentos, foi o nosso agrupamento, que é o de Juca, que é o agrupamento liderado pelo ex-deputado Marcos Franco, foi o agrupamento de Zezinho Sobral, que é a família Ione Sobral, que tinha sido a prefeita, que eu fui o vice-prefeito ao lado dela, Paulinho, que é o grupo da Vazinhas, teve Zé Bodega, que é também um agrupamento novo, que também foi o meu vice em 2012, Zé Bodega foi o meu vice-prefeito, enfim, todos os agrupamentos lançaram seus nomes e foi o tirateima. O povo de Laranjeiras, é o que eu disse no início da entrevista, nós tivemos as candidaturas postas, todos aqueles que tiveram passado, e o povo analisou o melhor trabalho para o nosso município. No tocante a Zezinho Sobral, acredito que tenha sido por questões de um projeto político que ele tem, ele é candidato a deputado estadual, e ele queria marcar território em todos os municípios do estado, inclusive no município de Laranjeiras. Mas o povo soube escolher e, graças a Deus, o nosso nome foi escolhido com a larga diferença, Leonardo. É bom que se diga que essa vitória em Laranjeiras, além de ter sido uma bela... Nós nunca tivemos na nossa cidade tantas candidaturas assim. É a primeira vez que tem 6 candidatos. Como também é a primeira vez que tem uma diferença esmagadora do nosso agrupamento em cima dos demais agrupamentos. Graças a Deus. O senhor conseguiria determinar, marcar qual o momento mais difícil da campanha? Eu acho que foi na composição política, né? Lá os agrupamentos diziam, porque veja, Leonardo, nós temos um agrupamento forte, mas eu não tenho nenhum, por exemplo, assim, um capital político de herança, digamos assim, de poder, de poderosos em Laranjeira. Eu não sou fazendeiro, eu não sou usineiro, nada contra quem é, até porque cada um tem o seu destino, né? Então, nós não temos um poderio econômico, digamos assim, como muitos agrupamentos em Laranjeiras. Então eu confesso que na montagem das candidaturas, né, aquilo a gente ficou, poxa, como eles mesmos diziam, né, que eu ia desistir, que eu não seria candidato, porque eu não teria condição, não teria estrutura de disputar com as maiores forças políticas, como é o caso da Usina Pinheiro, como é o caso do Grupo da Boa Sorte, como é o caso da Vazinhas, enfim, que eu não teria essa coragem, que eu desistiria da nossa candidatura. Então, eu confesso que foi um momento que a gente ficou não querendo desistir, jamais, porque o bom soldado, ele não tem medo da guerra. Jamais eu pensei em desistir, e eu não tenho medo de eleições. Eleições a gente ganha, eleições a gente perde. Agora, eu fiquei um pouco desanimado no tocante a ver que eles duvidavam da nossa capacidade, da nossa coragem. Então, esse pode ter sido, no momento ali do desfecho do período de convenção, aquele momento mais difícil, mas sempre acreditei no nosso agrupamento e no povo. Eu tinha certeza e tinha fé em Deus que a nossa gestão foi uma das melhores gestões que Laranjeira já teve. E é por isso que eu acreditava e eu andava na casa do povo e eu ouvia aquilo que o povo queria para Laranjeiras. Então a composição acabou sendo o momento crucial, o momento mais difícil. Um dos grandes momentos foi a composição, e também, Leonardo, houve um momento em Laranjeiras que era uma coisa interessante. Só tinha um candidato contra, Juca. Todos os outros candidatos faziam campanha só denegrindo a minha imagem, esculhambando o meu nome, difamando a minha família. Ou seja, eles não se comunicavam entre si enquanto adversários. O único adversário era Juca. Então, outro momento difícil na campanha era quando parece que só você era o candidato de oposição. Todos os outros estavam juntos disputando a eleição com Juca. Então o povo também percebeu, e é por isso que eu tenho uma gratidão imensa a esse povo inteligente de Laranjeiras, que não se deixou levar pelas falácias e pelas composições e pelos acordos que talvez fizeram aí por debaixo do pano. Juca de Bala conseguiu fazer maioria na Câmara? Sim, nós tivemos um partido que nós fizemos 5 vereadores, né? Do nosso agrupamento, nós temos 11, são 11, mas do nosso agrupamento de partidos, nós fizemos 5 vereadores. No entanto, alguns partidos que eram independentes, outros partidos que estavam em nossa oposição por questões de ganhar a eleição. Tem muitos candidatos a vereadores que eles escolhem os partidos não porque é contra o nosso projeto, não porque é contra as nossas ideologias, porque eles querem ganhar a eleição. E nessa composição partidária, acabou-se a legenda partidária, então eles escolhiam aquele partido que melhor fosse acomodá-lo para ele vencer a eleição. No entanto, hoje, graças a Deus, nós temos a maioria
com certeza na Câmara Municipal. Juca, o município de Laranjeiras tem hoje 371 casos de coronavírus. Como é que você está acompanhando essa situação e a partir do momento que assumir a prefeitura, quais medidas pretende adotar? A gente sabe que o mundo está em alerta, né? Volta agora a um alerta ainda maior diante dessa segunda onda. Com certeza, e eu espero que nossa equipe de transição, na verdade, ela já está funcionando. Nós temos a Secretaria de Saúde, a secretária de Saúde, a secretária adjunta já formando toda a sua equipe e atuando junto lá aos nossos munícipes. Agora, o que a gente precisa é definir a política específica para a Covid, verificar se existem recursos na conta da prefeitura para essa atuação, porque quando a gente chega, Leonardo, não existe tantos recursos assim. O governo federal tratou o exercício de 2020 bastante generoso no tocante à política pública da Covid. Eu espero que em 2021 seja da mesma forma. Agora, contanto que a gestão faça diferente. Nós não tivemos ações efetivas da Covid. Teremos sim, no ano de 2021, com a disponibilidade do recurso, com a política pública correta e necessária e voltada para esse público, que é de extrema importância. Se continuar como está, nós precisamos ter medidas enérgicas, sempre acompanhando as determinações e os decretos do governo estadual. Agora vamos falar sobre infraestrutura. Eu acompanhei, inclusive estive lá no município de Laranjeiras e é um problema recorrente, não é algo novo, né? As enchentes que acontecem ali, principalmente na região central de Laranjeiras. A população é extremamente prejudicada, quem mora ali na região da rodoviária, na região do mercado. Há algum projeto, já há alguma medida para tentar mudar essa situação ali? Sim, a curto prazo, Leonardo, nós temos que fazer a limpeza de toda a drenagem, esgoto, bueiros que existem em Laranjeiras. A curto prazo, que certamente não irá resolver o problema. Agora, a médio e longo prazo, nós já conversamos com a nossa equipe de planejamento e a Secretaria de Obras. Nós temos lá em cima, lá na Comandaroba, por incrível que pareça, as enchentes de Laranjeiras, o local já teve feito aquela dragagem do rio, melhorou bastante. No entanto, para que seja efetivamente melhorada toda essa situação, não é ali no centro mais que nós temos que fazer a intervenção. Lá são obras de encostas, lá no rio, depois ali da Comandaroba, o pessoal que de Laranjeira sabe, quando vai passando ali para a linha verde, entendeu? É que a gente tem que fazer obras de encosta, porque quando existem as enchentes e que transbordam as barreiras lá em Areia Branca, enfim, naquela região lá por cima, Areia Branca e Itabaiana, toda aquela água vem e deságua no rio em Laranjeiras, consequentemente transborda e afeta as enchentes lá na rua. Então, a médio e longo prazo, nós iremos fazer essas obras de contenção das encostas lá no rio, próximo da Comandaroba, na linha verde. É uma situação muito grave, uma situação muito delicada, né? Diversas famílias acabam perdendo seus bens, seus materiais. Felizmente, a gente não tem registro de pessoas que acabam perdendo suas vidas, mas muitas acabam perdendo suas casas, seus móveis, tudo. E isso é extremamente ruim, né? Sem dúvida, não só para estas famílias, mas também, acredito, para o gestor que assume a prefeitura do município. Com certeza, é de cortar o coração, Leonardo. Você não imagina, como eu digo, ainda que a gente não consiga resolver o problema de imediato das enchentes, e caso alguma enchente venha a acontecer, mas não tenha dúvida nenhuma que a prefeitura estará do lado das pessoas que perderam suas casas, perderam seus móveis. Eu tive nessa última enchente, é de cortar o coração ali no Quitalé de Baixo, por exemplo, na Rua da Poeira, pessoas que perdem tudo e pessoas que não têm condição, porque quando você perde e você tem condição de repor, você só passa por aquele constrangimento do trabalho da reposição, mas as pessoas perdem e não têm a condição de repor. Então a prefeitura, que nesse último mandato eu considero que não foi tão eficaz, mas não tenha dúvida que na nossa gestão, Leonardo, o nosso governo, a gente deixa de fazer obra, a gente deixa de reformar a escola, a gente deixa de fazer qualquer tipo de intervenção, que também é importante. Mas a gente nunca vai deixar o povo na mão, porque em primeiro lugar tem que ser aquele povo mais carente, que tem que ser mais assistido. Social, né? Exatamente. Eu quero registrar aqui a presença do diretor do Grupo Miro Santos, Sandro de Miro, que está aqui nos nossos estúdios. Veio aqui cumprimentar o prefeito eleito do município de Laranjeiras, Juca de Bala. Prefeito eleito, Juca de Bala. A gente não pode falar de Laranjeiras sem falar de turismo. É uma cidade que tem um potencial turístico enorme, mas a gente observa que não é explorado, né? Não há uma estrutura turística
para receber muita gente de fora, né, com pousadas, com informações. Há uma carência muito grande e isso, inclusive, é alvo de diversas críticas. Hoje, eleito, né, o que é que Juca de Bala pode dizer que vai fazer para mudar essa situação no município de Laranjeiras? Primeiro, deixa eu aqui dar as boas, agradecer ao nosso amigo ali, Sandro. Eu falei que vocês aqui, se eles chegarem, é que Sandro estudou comigo, né, Sandro? Foi. Sandro fez acho que umas 2 ou 3 matérias de direito. Por sinal, muito esforçado, né? Então, veja bem, Leonardo, o turismo de Laranjeiras, realmente, ele precisa ser todo reestruturado. É evidentemente que ninguém faz nada só. Nós precisamos de parcerias. Primeiro, uma boa equipe. Tudo na vida eu levo a crer que sabe por que a FAM ela é líder em audiência e porque a FAM é uma boa emissora no estado de Sergipe? Porque ela tem uma boa equipe. Não é apenas por causa de Sandro, é porque ela tem uma boa equipe. Então, tudo na nossa vida nós temos que ter uma boa equipe. Então, nós montaremos uma boa equipe de cultura e turismo, nós procuraremos boas parcerias no estado, tanto na iniciativa privada como na iniciativa do governo estadual e do governo federal, para que possamos implementar as políticas públicas necessárias para o turismo e para a cultura, a começar em Laranjeiras pelo turismo religioso, que nós temos um potencial muito grande. Eu tive conversando com o Padre Francisco, recentemente lá em Laranjeiras, e nós temos um potencial de exploração enorme. Nós somos a primeira igreja do Sagrado Coração de Jesus do mundo. Isso precisa ser reconhecido. Eu vou buscar a ajuda do nosso padre, que por sinal é uma pessoa muito querida na nossa cidade, e nós vamos fazer essa reestruturação do turismo religioso. As religiões de matriz africana também, né? Tem um espaço muito grande. Nós temos diversas igrejas em Laranjeiras, nós temos a nossa cultura, que é algo que ninguém tem no país. Então, precisa que isso seja estruturado. Agora, é necessário também a infraestrutura da cidade, né? Pousadas, segurança, que a gente precisa dar para que os turistas visitem a nossa cidade. Então, eu acredito que a geração de emprego e renda em nosso município passa muito pela cultura e pelo turismo. E com fé em Deus, nós vamos buscar essas parcerias para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. E, sem dúvida, isso é algo que a população toda espera, não só a população de Laranjeiras, mas a população do estado inteiro que visita, que vai àquele município, né, para conhecer um pouco mais daquela cultura. Eu, inclusive, falava aqui há pouco do festival, né, de cultura de Laranjeiras, que eu sempre vou, é uma festa muito bonita e qualquer gestor que assuma aquele município tem essa função fundamental de manter viva a cultura que é do povo, que é do estado inteiro, né? Inclusive você, Leonardo, elogiou aqui em 2014, né, que participou do Encontro Cultural de Laranjeiras. 2014 era a gestão Juca, Pablo e Margarete Menezes. Pablo e Margarete Menezes, nós fizemos, Leonardo, os maiores e os melhores encontros culturais que Laranjeiras já viu. Infelizmente, eu estou aqui de coração partido, porque eu já queria entrar em Laranjeiras com o pé direito, fazendo a nossa festa de encontro cultural. Diante de toda dificuldade, nós iríamos buscar alternativas e nós iríamos realizar um grande encontro cultural. Mas já recebemos a sinalização do Poder Judiciário, do Ministério Público, enfim, de todos os órgãos de sanitário, da saúde, para que nós não façamos e que recuem, e por conta da Covid, deixaremos para o próximo ano. Prefeito, o senhor registrou aqui que estudou direito com Sandro Nimírio. Narciso Machado, obviamente, o titular aqui do programa, está se recuperando depois de ter feito uma cirurgia bariátrica. Segundo ele, vai voltar mais magro, de cor diferente, cabelo diferente, até a cor do olho vai mudar. Eita. Ele está perguntando aqui, Sandro, quem colava de quem no curso de direito? Nós dois colávamos de Sóstenes. Os dois estavam presinhos. Olha, eu tenho o áudio aqui. E o Wendel Lessa vai colocar agora. Bom dia, Leonardo, todos os ouvintes da FAM, aqui quem fala é o Eliseu. Pergunta aí ao prefeito Juca de Bala, como é que vai ficar os empregos na Ungel? Tem muita gente desempregada na Laranjeiras aí, precisando desse emprego, e eu sou um deles aí. Veja aí. Obrigado. Funcionando. Leonardo, bom dia. De saúde, a secretária, bom dia, ouvintes. De saúde, a secretária de Meu nome é Rosalvo. Prefeito Juca de Bala, parabéns. Parabéns pela vitória, pela entrevista, muito saudável. Entrevista boa de se ouvir. E eu queria perguntar ao prefeito Juca de Bala, como eu trabalho naquela área isolada, Riachuelo, terceirizado Petrobras ali naquela área de usinas de canaviais,
sobre a segurança, rapaz, porque existem muitos casos de muita bandidagem ali relacionada ao município de Laranjeiras. Crimes violentos, assaltos violentos. Como é que o prefeito vai combater a violência em Laranjeiras? Laranjeiras é um município muito, mas muito violento mesmo, prefeito. Acho que o senhor sabe disso. Eu queria saber como é que o senhor vai fazer para combater, né? Dando oportunidade à juventude aí, com atividades aí que possam tirar do crime. Aí, prefeito, a gente tem 2 solicitações enviadas por nossos ouvintes. O senhor pode responder. Pronto, vocês podem ver que a questão da geração de oportunidades em Laranjeiras é algo primordial. Como eu falei aqui no início, um jovem aí, um pai de família, certamente está reivindicando oportunidades, emprego. Esse é o nosso grande problema. Eu tive a felicidade de ter na chapa comigo o vice-prefeito, que é o atual vereador e futuro vice-prefeito Jânio Dias, e ele acabou de se aposentar da Fafem. Ele trabalhou diversos anos, acho que mais de 30 anos na Fafem, e ele acabou de se aposentar. Ele tem uma amizade, ele chegou a ser consultor da Unigel, que é quem vai começar agora a operação de toda aquela logística ali, daquela planta industrial da Fafem. A Unigel arrendou e ela vai iniciar a operação agora em janeiro. Eu já tive com o vereador Jânio, ele é o nosso coordenador da comissão de transição, ele fará parte do NAT, ele terá indicações políticas a fazer, uma delas será o NAT, ele comandará o NAT, Núcleo de Apoio ao Trabalhador, onde ficará responsável pela política junto comigo de oportunidades. Iremos fazer convênios, o NAT será reativado em Laranjeiras, buscará parcerias com a Fafem, com a Cimesa, com a Usina Pinheiro, com a Líquido Carbônico, com todo o nosso polo industrial, para que possamos que essas empresas que são instaladas em Laranjeiras gerem os empregos em Laranjeiras. Ainda que nós tenhamos que dar benefícios fiscais e algum tipo de incentivo para essas indústrias, para que nós possamos trazer para Laranjeiras a mão de obra e que, se for mão de obra qualificada, nós façamos a devida qualificação da nossa mão de obra. É a nossa principal bandeira, gerar oportunidades. O nosso segundo ouvinte, ele fala muito na questão também de oportunidades, mas voltado para a segurança, não é isso? Então a gente precisa, eu tenho na minha agenda para marcar com o nosso comandante geral, por sinal uma pessoa, Marcondes, né? Marcondes Cabral. Marcondes Cabral, uma pessoa de extrema competência, que eu admiro muito. Ele ajudou Laranjeiras quando Laranjeiras precisou, independente de posição política. Então eu admiro muito o trabalho do nosso comandante geral e eu quero marcar uma reunião com o nosso comandante para a gente reabrir ali o posto policial de Pedra Branca, para que a gente possa fazer um reforço no nosso policiamento e que, em parceria com a nossa Guarda Municipal, que eu quero também a ajuda do comandante, para que nós possamos, com a nossa Guarda Municipal capacitada e armada, e em parceria com a Polícia Militar, proporcionar mais segurança para os nossos munícipes. Prefeito, a gente já se encaminha para o final aqui. Antes, eu quero agradecer a audiência da população de Laranjeiras, toda ligada aqui no Jornal da Fã, a população lá do povoado Comandaroba, Varzinhas, Pastora, Pedra Branca, Mussuca, Dona Nadia, um beijo para a senhora, esse ícone da cultura sergipana. É impossível falar na Mussuca e não falar de Dona Nadia, né? E há, inclusive, prefeito, aqui também cobrança com relação à assistência social. O senhor já falou, já pontuou sobre isso. E a cobrança feita aqui por alguns ouvintes é justamente esta: que o prefeito atual precisa melhorar a vida das pessoas de baixa renda do município de Laranjeiras, que, apesar de ter uma arrecadação razoável, tem uma população muito pobre. E o gestor, obviamente, precisa olhar para isso. Prefeito, muito obrigado, viu? Pode finalizar. Veja, Leonardo, eu que agradeço, eu peço aqui saúde em primeiro lugar para o nosso povo, que a gente possa corresponder a todas as expectativas. Serão dias difíceis, será um ano muito complicado, nós tivemos queda na arrecadação, nós teremos uma herança que não é muito boa, já foi falado aqui de uma dívida faraônica, nós teremos problemas talvez com a folha do servidor, enfim. Mas eu tenho fé em Deus
eu tenho vontade, eu tenho garra, eu tenho disposição e que junto com o meu povo nós vamos vencer, porque não é apenas o prefeito, é o prefeito e o seu povo. O prefeito é mais um componente que está ali gerindo os recursos e que nós, laranjeirenses, vamos conseguir vencer essa fase. Não será fácil. Hoje é a minha diplomação. Eu agradeço a Deus, agradeço a esse povo querido que eu amo de Laranjeiras, que me deu mais essa oportunidade, que realizou mais esse sonho em minha vida e que confie no laranjeirense, que não tem riquezas, mas que trabalhou, que estudou, que venceu na vida e que junto com vocês vai conseguir colocar a Laranjeiras nos trilhos. Muito obrigado, Leonardo, muito obrigado, Antero, muito obrigado a vocês da FAM e que Deus nos ilumine e que 2021 seja bom para todos nós.